Tô aí. Pense em alguém rico, mas muito rico mesmo. Talvez passe pela sua cabeça empresários da tecnologia, como Jeff Bezos da Amazon, com uma fortuna estimada em mais de 160 bilhões de dólares, ou Bill Gates da Microsoft, com uma fortuna estimada em mais de 97 bilhões de dólares. Ou ainda ricaços do mundo da ficção, como o Tio Patinhas, que tem um patrimônio estimado em mais de 44 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Só que nenhum deles chega perto da pessoa mais rica que já existiu, Mansa Musa, o rei africano que governou o Império do Mali no século XIV. Ocupa o primeiro lugar absoluto no ranking das maiores fortunas da história. Você acreditaria se eu te dissesse que os 10 homens mais ricos do mundo, juntando os seus patrimônios, não chega nem perto daquele que possivelmente foi o homem mais rico da história da humanidade? Você acreditaria se eu te dissesse que este homem era tão rico que destruía a economia de todos os lugares onde passava? Quem ele era? Como conseguiu tal riqueza? E por que o consideraram o homem mais rico da história? Então, vamos conhecer mais sobre aquele que é considerado a pessoa mais rica que já pisou neste planeta. Meu nome é Gilson Manuel e eu sou seu descolonizador favorito, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que o homem mais rico da história da humanidade foi um africano. Antes de mais nada, vai já deixar o seu like e se inscreva no canal, porque estamos quase a chegar a 100 inscritos. Por favor, ajuda aí, mano. Bem no ocidente de África, na região que hoje compreende mais de 8 países africanos, existiu aquele que foi considerado o império mais rico da história. Este império era o Império do Mali. Conhecida como a Terra do Ouro, em seu auge, este império dominava todo o comércio de ouro da época, sendo o maior produtor de ouro numa época que esse material passava por um momento de alta demanda. Viajantes, estudiosos, comerciantes, reis e aventureiros vinham de todas as partes do mundo para conhecer este lugar. Mansa Musa foi um rei africano que governou o Império do Mali durante o século XIV. Ele assumiu o poder em 1312 e, tendo o nome de Musa, recebeu o título de Mansa, que significa rei. Daí vem o nome Mansa Musa. Este homem foi o responsável dos enormes avanços de seu reino. Sob seu reinado, o império expandiu potencialmente as fronteiras de seu território, dominando mais de 1,2 milhões de quilômetros ao quadrado. Sob o reinado de Musa, o Império do Mali atingiu um status inimaginável de riqueza. Musa foi responsável por expandir as riquezas do império, que se concentrava, sobretudo, em ouro e sal, produtos que na época estavam altamente valorizados. O rei deste império era tão rico que, segundo os historiadores, a sua fortuna é impossível de mensurar. E não é força de expressão, não. Economistas e historiadores nunca chegaram a um consenso sobre a quantia, que com certeza passaria dos trilhões de dólares. Este rei desenvolveu seu reino de maneira admirável. Ele estendeu o alcance de seus portos comerciais significativamente e se tornou um dos governantes mais poderosos da sua época. Ele era tão respeitado principalmente devido às grandes obras de infraestruturas ordenadas por ele. Criou escolas, museus, mesquitas e até universidades. Para além das suas belíssimas obras arquitetônicas que existem até hoje, este rei investiu muito na educação, que atraiu muitos estudiosos, poetas para o seu império. Toda sua fortuna vem da incalculável quantidade de ouro que seu império possuía. O valor é tão alto que nunca nenhum economista ou historiador conseguiu calcular a quantidade exata de toda a sua riqueza. Mas muitos acreditam que deve ultrapassar facilmente os trilhões de dólares, aproximadamente 15,2 trilhões de reais. Se formos converter em kwanzas, daria mais de 1 quatrilhão de kwanzas angolanos. A revista Money o descreve como mais rico do que qualquer pessoa possa descrever.
Imagine o máximo de ouro que um ser humano possa ter e dobre esse valor, disse a revista Money. Um professor de história da Universidade de Michigan, Rodolph Weil, em 2015. A título de comparação, a Money criou uma lista com as pessoas mais ricas de todos os tempos. Musa, é claro, ficou em primeiro. Em segundo lugar estava Augusto César, o imperador de Roma, com uma fortuna calculada em 4,6 trilhões, de acordo com a inflação de 2014. Na época, o Império Romano possuía de 25% a 30% do PIB global, e Musa está acima disso. A revista resumiu bem na hora classificá-lo como mais rico do que qualquer pessoa possa descrever. Este homem poderá ter sido tão rico como dizem, mas ele não era conhecido no mundo. Permaneceu meio que desconhecido até 1324. Neste ano, Mansa Musa colocou seu nome no mapa, bem como na história da humanidade, após fazer a incrível viagem para Meca, na Arábia Saudita. Esta viagem foi o que fez ficar famoso em toda a Europa, bem como nos grandes impérios da época. Ele fez uma peregrinação de quase 6.400 km até a cidade de Meca. E nesta viagem, ele literalmente pavimentou seu caminho para Meca com ouro. A sua comitiva era composta com mais de 60 mil homens, segundo a Business Insider. O rei não poupou nas despesas na viagem, levando mais de 8 mil cartesãos, que fazem parte da sua corte real, mais de 12 mil escravos, dezenas de milhares de soldados e civis, 500 mensageiros vestidos com sedas finas e ouro, além de 500 auratos, junto de diversos camelos e cavalos carregados de barras de ouro puro. Todos em uma luxuosa caravana, descrevem os cronistas e historiadores. Poderíamos dizer que tudo isso não basta, nem chega para afirmar que Mansa Musa foi o homem mais rico da história, mas o chocante veio só depois. Para chegar a Meca, a comitiva de Mansa Musa precisava passar pelo Cairo, no Egito Antigo. Mansa Musa, que era um rei muito generoso, na sua passada pela capital egípcia, doou quantidades exorbitantes de ouro ao povo de lá. O resultado foi tão catastrófico que, ao distribuir grandes quantidades de ouro, levou o Egito a uma crise econômica. O rei dos reis doou tanto ouro e dinheiro para os pobres que fez o ouro perder o valor no mercado. Essa crise econômica demorou 12 anos para o Egito recuperar a economia colapsada pelas doações de Mansa Musa. O ouro era tão comum e acessível para todas as classes sociais que levou o preço do ouro numa desvalorização enorme no mercado, que foi preciso anos e anos para a região do Saara recuperar tal economia. Este evento fez com que este homem ficasse conhecido por todo o mundo. Seu nome ficou na boca de mercadores e viajantes europeus que levaram sua história até suas cidades natais.